Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, já parou para pensar sobre o seu próprio jeito de pensar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num conceito que está, de verdade, transformando a educação, a metacognição. A gente vai explorar o que é, por que é tão importante e como, olha só, ela pode ser a chave para destravar uma compreensão muito mais profunda, especialmente no universo da matemática. Então, este aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. A gente começa desvendando o conceito de metacognição, para todo mundo ficar na mesma página. Depois, vamos entender por que ela é tão crucial na matemática. Na sequência, vamos analisar 3 exemplos práticos, bem a fundo. Um sobre frações, outro sobre vetores e um terceiro sobre a relação entre desenho e realidade. E para fechar, vamos ver como a metacognição vai muito além da sala de aula. Vamos nessa? Bom, vamos lá para a nossa primeira parte, desvendar o conceito. A palavra metacognição pode até assustar um pouco, parecer complicada. Mas a ideia por trás dela é muito simples e poderosa. É basicamente o ato de pensar sobre o próprio pensamento, sabe? É como se a gente ligasse um interruptor interno para observar como a nossa própria mente funciona. E para começar, um ponto que é fundamental deixar claro. Não existe uma definição única, cravada na pedra, para a metacognição. Pesquisadores como a Gama ou Akturik e Sain falam que o conceito tem um certo fuzziness, ou seja, ele é um pouco nebuloso, tem várias facetas. O Madhavi até diz que a natureza do conceito é vaga e escorregadia. Mas olha, isso não é um problema, muito pelo contrário. Isso mostra a riqueza e a complexidade do tema, que é um campo de estudo super dinâmico. A história desse conceito tem um ponto de partida bem claro, lá nos anos 70, com o psicólogo John Flavel. Ele começou estudando a metamemória, quer dizer, o conhecimento que a gente tem sobre a nossa própria memória. E a partir daí, ele criou um termo mais amplo, metacognição, que é o conhecimento sobre a cognição como um todo. A definição clássica dele, de 1979, foi o que deu o pontapé inicial para décadas de pesquisa que só expandiram e refinaram essa ideia. E aqui está ela, a definição original do Flavel, a base de tudo. Conhecimento e cognição sobre fenômenos cognitivos. Parece um pouco denso, né? Mas a tradução mais famosa, pensar sobre o próprio pensamento, captura a essência de um jeito perfeito. É basicamente o ato de dar um passo para trás e refletir sobre os processos que a gente usa para aprender, para resolver um problema, para entender o mundo. E claro, com o tempo, essa ideia central foi ganhando muitos outros nomes, outras formas de ser descrita. Termos como cognições sobre cognições, conhecimento sobre conhecimento ou até consciência da consciência. Todos eles, no fundo, apontam para a mesma direção, essa autorreflexão, esse controle que a gente passa a ter sobre os nossos processos mentais. É um movimento de trazer para a luz, de tornar explícito aquilo que a gente muitas vezes faz no piloto automático. E olha, isso não é só uma teoria distante, não. Aqui no Brasil, a nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, traz a metacognição de forma bem explícita. Lá na competência geral número 1, a do conhecimento, ela é definida como a consciência sobre o que, como e por que aprender. Ou seja, a BNCC conecta a metacognição diretamente com a autonomia e o protagonismo do estudante. Agora, olhando um pouco para fora, o currículo de Singapura, que é uma referência mundial em matemática, também coloca a metacognição num lugar de muito destaque. E a definição deles é fantástica, porque é super ativa. Eles falam em questionamento e refinamento, em reavaliar conclusões e, o mais importante, recuando para considerar o quadro maior. É exatamente aquela habilidade de parar de olhar só para a árvore e conseguir enxergar a floresta inteira. Para a gente aprofundar um pouquinho mais, dá para dividir a metacognição em 2 tipos, como os Mortkopf e a Shia propõem. De um lado, tem a metacognição analítica, que é aquela que a gente faz de propósito, de forma explícita. É quando a gente para e pensa qual a melhor estratégia para resolver esse problema. Do outro lado, tem a metacognição procedural, que é mais sutil, mais intuitiva. Ela se baseia naqueles sentimentos noéticos, sabe? Tipo aquela sensação de que a resposta está na ponta da língua. As duas são super importantes no processo de aprendizagem. Agora sim, vamos para a segunda parte, a importância da metacognição na educação matemática. Ok, o conceito está mais claro, mas aí vem a pergunta que não quer calar. E daí? Por que a gente deveria se importar tanto com isso, especialmente em matemática?
Qual é o impacto real disso em sala de aula? A resposta para essa pergunta é, sinceramente, de cair o queixo. Um estudo gigantesco da Education Environment Foundation analisou a eficácia de dezenas de estratégias pedagógicas. E o resultado? A metacognição ficou em segundo lugar. Só perdeu para o feedback direto ao aluno. Pensa no impacto disso. De tudo que se pode fazer em sala de aula, desenvolver a metacognição é uma das coisas mais eficientes para fazer o aluno aprender de verdade. E as evidências não param com aí. A pesquisa mostra, de forma muito clara, que a metacognição prepara os estudantes para os problemas complexos e inesperados do mundo real. Ela é um indicador muito forte de sucesso acadêmico em várias áreas do conhecimento. E, talvez o mais importante de tudo, ela promove a autonomia. Ela forma aprendizes que sabem regular o próprio aprendizado, que conseguem identificar onde estão com dificuldade e buscar estratégias para superar aquilo. E para a gente visualizar essa importância, vamos dar uma olhada no famoso modelo pentagonal do currículo de matemática de Singapura. Repara que bem ali, no centro, como se fosse o coração de tudo, está o objetivo principal, a resolução de problemas. Nesse modelo, tudo na matemática caminha para desenvolver essa habilidade. E é aqui que a coisa fica incrível. Para sustentar a resolução de problemas, existem 5 pilares, todos ligados entre si. E olha quem está lá. A metacognição. Ela não é um extra, um plus. Ela está exatamente no mesmo nível de importância que os conceitos matemáticos, os procedimentos de cálculo, as atitudes e os processos. Ela é parte da fundação que sustenta o prédio inteiro. Chegamos à terceira parte, nosso primeiro exemplo prático, frações e representações. Agora a gente sai da teoria e pisa na sala de aula do ensino fundamental para falar de um tema que, vamos combinar, é um clássico dos desafios, as frações. O ponto de partida é o próprio desafio de ensinar frações. Um conceito único como 1/2 pode ser mostrado de vários jeitos, falando, desenhando um disco ou uma barra, marcando na reta numérica ou escrevendo o famoso 1/2. O ensino, muitas vezes, foca em fazer os alunos ficarem convertendo uma representação na outra. E é exatamente aqui que a metacognição entra em campo. Em vez de só fazer os exercícios de conversão mecanicamente, a proposta é levar todo mundo a se perguntar por quê? Por que a gente faz isso? Qual o sentido de saber representar a mesma coisa de jeitos diferentes? E aquela notação com números e um tracinho, que para muitos é um bicho-papão, será que ela tem alguma vantagem? Essa é a grande pergunta metacognitiva. O mais legal é que o material didático não joga essa pergunta para o ar. Lá no manual do professor ele explica o porquê da estratégia. Primeiro, baseado nas ideias de Duval, ele diz que a gente só entende de verdade um conceito quando consegue passar de uma representação para outra. Segundo, porque cada aluno é de um jeito, e representações diferentes funcionam melhor para pessoas diferentes. E terceiro, ele revela que é uma escolha de propósito adiar a simbologia para não criar uma barreira logo de cara. Isso faz o próprio professor pensar sobre a sua prática. Tá, mas e como levar essa consciência para o aluno? Essa atividade específica foi criada para isso. Ela coloca o aluno numa situação em que ele precisa representar frações de vários jeitos. E no processo, ele mesmo percebe uma das grandes vantagens da matemática, a economia. É muito mais rápido escrever 1/2 do que 1/2 ou ficar desenhando um círculo. É um momento ahá, uma experiência metacognitiva sobre o porquê de a linguagem matemática ser como ela é. Entramos na quarta parte com o nosso segundo exemplo, vetores e setas. Agora vamos subir um degrau lá para o ensino médio para falar de vetores, um assunto que fica ali entre a matemática e a física e que agora, com a BNCC, faz parte do currículo de matemática. A experiência metacognitiva aqui gira em torno de uma pergunta que parece simples, mas que é muito, muito profunda. É uma provocação para tirar o aluno do piloto automático. A gente está super acostumado a desenhar setas para representar vetores, mas será que a seta é o vetor? A resposta, claro, é um sonoro não. A seta é só um símbolo, uma convenção, um desenho que a gente escolheu para representar a ideia abstrata de um vetor. É a mesma coisa que a palavra cachorro. A palavra escrita não late, não abana o rabo. Do mesmo jeito, a seta no papel não é o objeto matemático em si. O objetivo aqui é construir essa consciência da diferença entre o símbolo e o que ele significa. E para reforçar essa ideia de que representações são só convenções, o material vai além. Ele traz um exemplo simplesmente fantástico, a dança das abelhas. Elas precisam comunicar as mesmas informações de um vetor, distância, direção e sentido, para dizer onde tem comida. E elas não usam setas, elas usam a dança. A direção da dança indica para onde ir
E o tempo que a dança dura diz o quão longe é. Isso mostra de um jeito brilhante que a nossa seta é só uma das muitas formas de representar a mesma ideia. Chegamos na quinta parte, com o nosso terceiro e último exemplo, desenho em realidade. E este aqui, olha, este vai fundo. A gente vai discutir a própria natureza da representação. Como é que a gente traduz esse mundo de 3 dimensões para uma folha de papel que só tem 2? A jornada metacognitiva aqui começa com uma viagem no tempo, mas uma viagem longa de dezenas de milhares de anos. Ao mostrar imagens de arte rupestre, a atividade conecta o ato de desenhar com um desejo que é fundamental do ser humano desde sempre, o de representar o que a gente vê, de capturar o mundo à nossa volta numa superfície. Logo em seguida, a atividade É o Lobo mostra 6 jeitos completamente diferentes de representar um mesmo animal e lança a pergunta-chave: qual delas é a melhor? A gente vê uma fotografia, desenhos, ilustrações e até a palavra lobo escrita. A primeira reação de muita gente é dizer: a foto é a melhor, é mais real. Só que, quando a discussão começa na sala de aula, a gente percebe algo fundamental. Não existe a melhor representação e pronto. O melhor sempre vai depender do objetivo e do contexto. Pensa bem. Se o objetivo é mandar uma mensagem rápida de texto, a palavra lobo é muito melhor que uma foto. Se é um livro infantil, a ilustração talvez seja mais legal. A adequação depende do uso, não é um valor absoluto. E toda essa discussão faz parte de uma sequência de atividades muito bem pensada. Primeiro, o aluno desenha. Depois, ele reflete sobre os desenhos do lobo. A discussão vai mais fundo, fala de arte e questiona a ideia de que desenhar é um dom e não uma prática. E aí, o aluno é convidado a olhar de novo para o seu primeiro desenho, mas agora sem vergonha, com um novo entendimento. O resultado é uma tomada de consciência poderosa. A habilidade de representar pode ser desenvolvida e controlada. E aí, para fechar com chave de ouro, o professor lança um desafio que parece uma brincadeira. Quem conseguir desenhar um ponto no quadro, ganha um prêmio. A maioria dos alunos, claro, vai lá na frente e faz uma marquinha com o giz, todo contente. Só que tem uma pegadinha conceitual aí. Ninguém pode ganhar o prêmio. Ué, por quê? Porque um ponto matemático, por definição, não tem dimensão nenhuma. Qualquer marquinha que a gente faça no quadro, por menor que seja, tem alguma dimensão. Então o que a gente desenha não é o ponto, é uma representação do ponto. E isso leva a uma descoberta incrível. Os objetos perfeitos da matemática são ideias, são abstratos. Eles não existem no nosso mundo físico. Essa ideia toda é resumida de um jeito simplesmente genial naquela pintura famosa do René Magritte. Ele pinta um cachimbo super realista e escreve embaixo: isto não é um cachimbo. E ele está certíssimo. Aquilo não é um cachimbo, é uma pintura de um cachimbo. A representação não é a coisa. Essa frase resume toda essa nossa discussão sobre a natureza da matemática e suas representações. E agora, para a nossa sexta e última parte, metacognição para além da matemática. Vamos ampliar o nosso olhar. A gente viu o poder da metacognição na matemática, mas a verdade é que o ato de pensar sobre o pensamento é um conceito que vai muito além de qualquer disciplina. É algo fundamental para aprender qualquer coisa, em um sentido bem mais amplo. O grande objetivo, no fim das contas, é levar os estudantes a um nível ainda mais alto, a metacognição de segunda ordem. É nesse ponto que o estudante não apenas usa as estratégias, mas ele entende por que elas funcionam. Ele não só monitora o que está aprendendo, mas entende a importância de fazer isso. É a mudança de ser um simples usuário de ferramentas para se tornar o arquiteto do próprio conhecimento. E a prova do poder desse conceito é que ele é aplicado em áreas super avançadas. Na inteligência artificial, por exemplo, os sistemas mais modernos usam metacognição para monitorar o próprio desempenho e avaliar o nível de confiança que eles têm nas próprias respostas. E na psicologia clínica, muitas terapias usam a metacognição para ajudar os pacientes a gerenciar seus padrões de pensamento, se tornando uma ferramenta poderosa para a saúde mental. E assim a gente encerra a nossa análise. Vimos o que é metacognição, sua importância mais do que comprovada e exemplos bem concretos de como ela pode ser costurada no dia a dia de uma aula de matemática. A partir de tudo isso, fica um convite à reflexão. Não se trata de mudar tudo de uma hora para outra, mas de pensar qual pequena pergunta, qual breve momento de reflexão, qual experiência metacognitiva a gente pode criar na nossa próxima aula para ajudar nossos alunos a não só aprender, mas a aprender. Gesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual.
Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. De podcast genial, de resumos, resenhas.